Bom dia a todos. Dentro deste espírito, efetivamente, de estudo, que nós retomamos as nossas atividades. E o interessante, o Leopoldo fez a colocação e nós nos permitimos acrescentar a ela o seguinte: o conhecer, que é um passo importantíssimo, ainda nos coloca em sequência um desafio, que é o de pôr em prática. Porque o conhecimento teórico, notadamente acerca de trechos do Evangelho, todos nós, às vezes, o temos. O importante está no passo seguinte, quando nas relações do dia a dia, nas dificuldades que decorrem do nosso contato com as pessoas, com aqueles que convivem conosco, às vezes sob o mesmo teto, não temos condições nem de longe de pôr em prática aquilo que ouvimos, aquilo que estudamos. Está aí um grande desafio, porque falando ao homem racional, a doutrina espírita vem desmontar ilusões que podem e ainda às vezes são disseminadas, mas que estão longe de representar a realidade. Os amigos espirituais são unânimes em nos advertir em tal sentido. É importante, sim, o estudo, mas sem a prática do amor verdadeiro, daquele que nos faz buscar uns em relação aos outros a solidariedade, a compreensão, isto se torna bastante complicado. É um primeiro passo? É. E estamos adequadamente tratando dos dois aspectos. O primeiro, quando nos diz que voltamos às existências na Terra e em mundos similares, exatamente para fazer o quê? Para lograr o nosso aperfeiçoamento. É racional chegar à conclusão óbvia de que nenhum de nós avança o suficiente numa encarnação, num período de longevos 90, 100 anos, se tanto, do ponto de vista moral. Avançamos, esse é o desafio, mas o suficiente. Kardec, quando nos chama à realidade sobre o assunto, diz-nos o seguinte: diante de tantas criaturas evoluídas e que respeitamos, será que num exame sincero de consciência, nós podemos nos dizer dignos de ter a mesma recompensa, entre aspas, que elas detêm? Olhemos a vida de um Francisco de Assis, de alguém capaz de entender a necessidade de modificar-se e que toma posturas que afrontam a sua época, os que com ele conviviam, e vai servir aos pobres. Voltemo-nos a outro Francisco, o Cândido Xavier. E haveremos de nos deparar também com alguém capaz de inúmeras renúncias. Vamos a Albert Schweitzer, que depois de uma existência repleta de oportunidades que lhe deram cultura, profissão, diante dos que sofriam, a tudo renunciou e foi viver em meio a eles, de forma a erguê-los. Os exemplos se seguem. Agora, quem somos nós diante deles para imaginarmos que a nossa conduta
possa receber de Deus a mesma consideração. Da outra forma, falhando como falhamos, estaríamos irremediavelmente jogados à vala, sem nenhuma oportunidade de crescer, sem a chance de reparar, surpreendidos nas nossas práticas, às vezes, nem sempre as mais adequadas, costumamos pedir uma segunda chance. E nesta segunda chance, que às vezes também desperdiçamos, lá estamos nós voltando o nosso interesse para uma nova oportunidade. E a providência nos concede. A reencarnação é este abençoado veículo. Ah, mas ela existe. De fato? Sim. Ah, mas eu não concordo. Não tem problema. Deus não nos consulta para tomar as suas posições, nem estabelecer as suas leis. É preciso que reconheçamos a nossa pequenez. E as leis existem. Estudando a reencarnação, que é onde estamos, a pluralidade das existências, nós somos então ligados àquele segundo aspecto, que é o aspecto de vivenciá-la em família, no grupo mais próximo que nos acolhe, às vezes uma outra vez, outras vezes por um número maior de oportunidades. Para quê? Para que tenhamos a chance de nos harmonizar no micro, ansiando o crescimento e a harmonização no macro. Nós interrompemos o nosso estudo quando percorríamos, neste capítulo de número 4, da parte 2ª do Livro dos Espíritos, as questões de 207 a 217. Havíamos terminado o estudo ligado a parentesco e filiação, e, na sequência, vimos o quanto o codificador se preocupa em identificar semelhanças físicas e diferenciá-las das semelhanças de natureza moral. E isto porque, através da sequência de questões que ele vai nos apresentando, vai nos descortinando, descobrimos que a reencarnação, apesar da oportunidade que nos dá de conviver ao lado de espíritos que nos são harmoniosos, nos ajudam, também muitas vezes nos coloca ao lado de irmãos nossos com os quais devemos nos ajustar. Surgem daí os atritos, os fenômenos graves e tristes, que muitas vezes nos chocam, porque nos falam acerca de conflitos que julgaríamos inimagináveis. Um pai atentar contra o filho fazê-lo em relação ao pai, irmãos buscarem liquidar-se mutuamente. Ora, isto não nos soa adequado, não nos soa prudente, conveniente. Mas a doutrina espírita é categórica nas questões apresentadas pelo codificador e que representam este processo de maturação, porque ele vai aos espíritos buscando entender os problemas que ocorrem ao homem e quer deles busca explorá-los em respostas racionais, porque nós estamos cheios de Deus o quis. Deus assim determinou. Ora, meus amigos, isso não se sustenta. Deus nos quer infelizes? Deus nos quer uns destruindo aos outros? Que tipo de mensagem é essa?
se não infantil, se não pueril. Deus nos quer próximos, irmãos. Não foi assim que Jesus nos ensinou a chamá-lo? Pai. Se nos quer próximos, não nos destina, não nos direciona, não nos impele a sermos algozes uns dos outros. Não. Nos quer fraternos, nos quer próximos. Então fiquem coerentes. As questões passam pela transmissão do que os pais dão aos filhos, que nós já abordamos. Eu estou só retomando para poder pegar o fio da meada, né? A primeira vez que nós ficamos no meio do caminho, o número de questões era muito grande na última oportunidade, então nós ficamos um pouco no meio do caminho. Eu quero só retomar. Existem pessoas que talvez não tenham estado conosco aqui no último estudo e que talvez, onde estamos? Estamos dentro desse contexto. O corpo gera corpo, mas o espírito não gera espírito. Portanto, os filhos que eventualmente reencarnam por intermédio das nossas famílias, são nossos filhos? Não. São nossos irmãos, já que todos somos filhos de Deus. Tem corpos que vamos aprender hoje, e eu gostaria que fosse assim, bem sintetizado, guardado por todos, corpos que escolhemos quando podemos, e o fazemos tentando, enquanto espíritos, ajustes com o nosso próprio progredir. Espíritos, todos temos a somatória das nossas experiências. E assim, aquela criança ingênua que no berço recebe o nosso carinho, o nosso afeto, às vezes até mesmo já no berço, demonstra a sua insatisfação em estar reencarnada ao nosso lado. Às vezes, nos primeiros meses, já demonstra do que se vai ou onde, até onde vai, a sua própria experiência, a sua própria sim ou antipatia com aqueles que com ele ali estão. Isso fica manifesto na gravidez. E aí o sujeitinho, na madrugada, faz com que a mãe peça a amora para o pai que trabalhou o dia inteirinho. Como a amora é uma fruta muito fácil de ser encontrada, né? O sujeito, então, olhando para a mãe e pensando no obstetra, isso só pode ser a arte do Dr. Segala, que sugeriu para ela comer de manhã aqui uma amora, e ele diz assim, é bom, vitamina, tome, né? E ela vai atrás, vem com aquela ideia fixa, e o marido percorre a cidade inteirinha para encontrar. Para não perder a viagem, traz de cara uma porção enorme. E ela, depois de vê-las lavada, pega uma, coloca, azedinha, não? Muito obrigado. E ele não sabe o que fazer. Suco, diz um amigo meu. No dia seguinte tomei todo, né? Porque foi uma noite de cão, procurando. E feijoada em pleno verão. Ah, esse dia está ótimo, mas está um calor insuportável. Mas eu tenho uma vontade de comer feijoada. Sua mãe não faz? Você sabe que sogra é complicado, né? Mãe, ela está com desejo. Imagina, isso é coisa de quem? Por favor, mãe, né? Diz a lenda, e aí lá vem aquelas bobagens, né? Vai que o menino... Bom, então vamos atrás. Você veja como é uma infantilidade tremenda. Mas o cara põe nisso. Criança com cara de carambola, nunca vi nenhuma. Mas, e vai que, percebe como é infantil, como a nossa evolução enquanto espíritos é pequena. Somos incapazes de separar a logicidade do conhecimento dessas conclusões absurdas. E está lá o camarada com medo que o filho... Então vai atrás. E vem, só quer o feijão. Como assim? E todo o resto. Porque uma feijoada é uma coisa que a gente começa e não sabe nunca onde vai terminar, né?
é como salada de frutas, vou fazer só um pouco, impossível. Acaba saindo uma quantidade que até distribuir para vizinho é vantagem. Senão você vai ficar ali e o vizinho não entende a solidariedade, né? Por que ele me distribuiu? Porque não cabe na geladeira. Mas o sujeito vai e faz. E aí aqueles 4 grãos de feijão satisfazem. Quem é esse? Ora, muitas vezes o espírito reencarnante. A influenciar. E a influência, que aí é muito simples, vai depender depois dos pais para ser aprumada, para ser corrigida, para ser adequada. Foi onde encerramos o nosso estudo. Quando Kardec perguntava aos espíritos se os pais influem, e os espíritos lhe dizem sim. Tem uma tarefa importante, notadamente de, com os seus exemplos, corrigir os desvios constatados na conduta moral daqueles que recebem. A sequência dos nossos estudos, então, diz que o pai pode melhorar o filho que lhes nasceu e está confiado. Como? Entendendo que os filhos, muitas vezes, assim, são uma provação. E mais, dando-nos o dever de encaminhá-los. O dever. Então, nós não fazemos nenhum favor quando nos preocupamos com o encaminhamento moral dos nossos filhos, quando os fazemos ter interesse, que também precisa ser manifesto por nós, porque está na hora de acabar com aquela aplicabilidade de um ditado que nós sempre criticamos: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Nós o dizíamos em relação aos nossos pais, nós os criticávamos, e por que agora insistimos na mesma tecla? Cabe-nos dar o exemplo. Então sejamos os primeiros a agir na verdade, os primeiros a agir na caridade, de forma que os nossos filhos, em nos vendo, possam imitar-nos, possam acompanhar-nos e se revelem aos poucos, muitas vezes, o que são espíritos muito mais preparados do que nós mesmos. Na questão de número 211, Kardec diz assim: de onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre 2 irmãos, às vezes gêmeos? A resposta de uma obviedade, né? São espíritos simpáticos, que buscam se aproximar, porque têm os mesmos interesses, os mesmos sentimentos, os mesmos objetivos e se sentem felizes por estar juntos. É uma constatação fantástica, né? A harmonia começa na convivência já do próprio projeto reencarnatório. Mas não significa que sejam iguais. Podem ter a parecença física assustadora, da gente não distinguir um do outro. Com que eu estou falando? E aí a pessoa diz: sou fulano. Ah, pensei que fosse o seu irmão. Fica tranquilo, só minha mãe acerta, meu pai também erra de vez em quando. E aí já contei aqui das minhas 2 alunas, que uma caseira e a outra não. Quando uma saía para namorar, a outra rapidamente botava na cama da irmã os colchonetes, cobria e ficava na dela só esperando o pai, que às vezes dava incertas na madrugada. E ao entrar perguntava: fulana, pai, está dormindo. Ah, então tá bom. Né? E outras vezes até chegava perguntando por ela. E ela, para não dizer, ela está dormindo aqui do lado. Eu falei: não sabia. Eu não acredito, não sabia.
E eu passei a desconfiar que ele estava certo. Na prova, eu sempre pedi a elas, venham com roupa diferente. Porque se vocês pedirem para ir a algum lugar e voltar, eu não vou saber quem é quem. Tamanha similitude. Mas isso não representava as mesmas predileções. Uma gostava de sertanejo, a outra de música popular. Uma vestia-se de amarelo, a outra sempre de azul. Combinavam, é verdade, mas externavam as suas simpatias, as suas proximidades pela solidariedade, sem perder, lógico, a sua individualidade. Aí a doutrina espírita avança sobre um terreno que as demais visões de mundo muitas vezes não têm, porque na questão seguinte vem a pergunta: por que é que dois espíritos nascem ligados, tendo em comum os mesmos órgãos? E os exemplos estão aí para serem constatados. O que leva a isto é: os espíritos encaminham um assunto que mais tarde será muito melhor explorado pela literatura mediúnica. Há 12 irmãos que voltam por uma necessidade de harmonizar-se. E esta necessidade da harmonização, às vezes, faz com que eles tenham que depender um do outro, até para decidir aonde as pernas os conduzirão. São espíritos simpáticos, nós diríamos simpáticos até demais. Tinham um pelo outro tamanha aversão que muitas vezes se fez necessário este modo de conduzir as coisas. Mas para quê? Ora, nós temos todas as chances de crescer pelo amor, mas nos recusamos. Nós temos todas as chances de evoluir servindo, mas nos recusamos. Como não estamos em estação de férias, e cada reencarnação representa esse desafio, eis que o espírito, então, compelido pela dor, vai ser chamado à realidade. E aí a coisa fica mais complicada. A sequência é clara. Nos Gêmeos, os espíritos encarnam, quando se encarnam por simpatia, não é possível que também haja entre eles sentimento contrário? Sim, mas ninguém lhes disse que a regra era só a simpatia. Acontece que há espíritos maus, e Kardec coloca, os espíritos colocam as palavras corretas, espíritos maus, isto é, espíritos ignorantes, que precisam estar juntos no palco da vida para que aprendam dando-se as mãos. Só a reencarnação para nos explicar isto. Só a doutrina da reencarnação, com a logicidade que lhe dá a doutrina espírita. Porque a doutrina não é espírita, né? Nós já dissemos isso. Com a logicidade desse tratamento, que permite pegar os problemas e passar pelo crivo da razão. E nós vamos entendendo. Então é possível que esteja? Sim, é perfeitamente possível. Nós não vemos dentro do ambiente da família esses confrontos? Nós não vemos dentro dos ambientes onde nos encontramos mais próximos os atritos, em que as pessoas efetivamente se revelam? Dizia-me um amigo que seria fantástico quando na casa dele todos adotassem o mesmo comportamento entre si, como que adotavam com as visitas. Porque para as visitas tudo é maravilhoso. Vamos para a sala? Vamos para a sala. Olha, agora a gente não tem problema. Vamos fazer aquilo? Estou junto. E o sujeito é de uma espontaneidade falsa, né? Porque em casa, quando diz vamos, imagina, ninguém mexe aí.
Posso tirar como? Quer me atrapalhar? E por aí afora. Eu sei que na casa de vocês isto não ocorre. Eu estou apenas aqui, como tem muita gente às vezes nos ouvindo pela rádio, pode ser que lá na Europa, né, na Austrália, de repente esse problema existe. Em nossas casas, aqui pela risadinha do salão, eu já constatei, em casa é uma harmonia só, Nazil. Sabe, a gente chega, toca de piano, assim, chegou, nossa, é uma beleza, vamos bem, já estou pronta. Nossa, né? Eu nem anunciei mais para você, eu fico pronto o dia inteiro, né? A gargalhada mostrou que os espíritos estavam certos. Na questão de número 215, Kardec avança para além das estreitas ligações familiares. E sabe, como a antropologia nos revela, que o agrupamento do homem em famílias, num primeiro instante, gerou a proteção daquele grupo, as uniões entre próximos para fortalecer, para guardar os bens eventualmente possuídos. Só que isto, no longo processo em que vamos ter civilizatório, vai ser rompido. E nos agrupamos em aldeias, em comunidades maiores, até chegarmos aos países, cujas fronteiras, na nossa época, começam por ficar bastante questionáveis. Não só pela migração, e nosso país é um exemplo de país que acolhe e, felizmente, deve fazê-lo sempre e bem aqueles que aqui vêm. Devemos abrir os braços, demonstrando a nossa generosidade. Há países que se recebem um número grande assim. Há outros que fornecem. Então, sobre a estrutura desses povos, Kardec pergunta aos espíritos: o que dá origem a este caráter distintivo? E a resposta vem num grande enunciado, no qual os espíritos discorrem sobre o seguinte: um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. Mas aí nos dão uma diferencinha para pensar. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem, é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Nelas se acham no meio que lhes é próprio. No próprio Livro dos Espíritos, quando tivemos a chance de percorrer a questão de número 52, nós vimos exatamente esse caráter distintivo. As aproximações que vão constituir a raça humana, nos seus inúmeros departamentos, são aproximações que agora os Espíritos nos dizem, são aproximações pela afinidade. Afinidade que se expressa também na questão de número 260, pela escolha de provas rudes, provas que amadurecem. Nós, os espíritos renascidos no Brasil, muitas vezes nos esquecemos de olhar aqueles irmãos nossos em humanidade, renascidos em ambientes tão hostis, onde a miséria impera, onde a fome campeia, onde a guerra não dá tréguas, onde as pessoas vivem na mais completa desolação. Nem sempre provocadas por todos,
Mas, como a própria doutrina nos ensina, diante da covardia do bem, o mal impera. Porque o bem demora a se expressar, o mal impera. E o mal impera, fazendo com que provas que poderiam e deveriam ser aliviadas se tornem mais rudes, mais amargas. Daí o nosso dever de solidariedade. O nosso dever de, num primeiro momento, não nos esquecermos de pedir a Deus que permita aos bons espíritos desenvolver em tais lugares uma assistência efetiva. E não cruzarmos os nossos braços, não nos sentirmos como que desligados. A cultura dos nossos dias tem nos feito entender, por exemplo, que o meio ambiente pertence a todos. Foi-se a época e a encarnação de espíritos que entendiam que os gastos, o que ele fazia na sua casa, Brasil, não tinha relevância para a casa, por exemplo, dos africanos. E hoje sabemos que todos moramos na mesma casa. Todos temos o dever da solidariedade. Em A Gênese, quando Kardec tem a chance de discorrer sobre a encarnação dos espíritos no contexto da Gênese espiritual, capítulo de número 11, itens 30, 31, ele faz questão de nos mandar observar o seguinte: quando a terra, povoada de espíritos de diversas categorias, recebe aqueles mais ou menos aptos para o progresso, vai dando, através dos corpos, a possibilidade dos espíritos irem trazendo a sua contribuição. É assim, diz ele, que espíritos similares buscam fixar o caráter em povos, em grandes coletividades. No item 31, podem comparar-se os espíritos que vieram povoar a terra a esses bandos de emigrantes de origens diversas, que vão estabelecer-se numa terra virgem, onde encontram madeira e pedra para erguerem habitações, cada um dando ao seu grupo um cunho especial, de acordo com o grau do seu saber, das suas experiências. Grupam-se, então, por analogia de origens e de gostos, acabando os grupos por formar as tribos, os povos, com costumes e caracteres próprios. Veja, como é gostoso, né? A gente conseguir olhar as coisas em volta dentro da racionalidade e entender as diversidades. O passo que nos compete é não apenas vê-las, mas preservá-las, aceitá-las. Numa mensagem que nós vamos usar para concluir o nosso estudo de hoje, nós veremos exatamente esta questão das afinidades. E quando chegar lá, eu vou pedir a vocês que se lembrem desse ponto. As diversidades precisam ser aceitas, porque nós crescemos com elas. Nas suas novas existências, pergunta agora Kardec, 216, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? E aqui eu vou me permitir parar um pouquinho, para que a gente possa refletir sobre esta questão. Esse entendimento acerca dos caracteres, das características de natureza moral, tem muito a ver com o efetivo progresso que tivermos realizado. E eu afirmo isto porque muitas vezes as pessoas questionam se é possível alguém que, tendo logrado avançar
ou que aparentemente demonstra ter avançado, cometer certos atos. Mas era um homem tão bom, por que praticou tal conduta? A resposta é muito simples. Aparentava ser bom. A aparência é a nossa regra na Terra. Nós vivemos da aparência. E alguns perdem a encarnação por levá-la tão a sério. Quanta gente se endivida até não poder mais para aparentar o que não ganha. Quanta gente quer impressionar por aquilo que imaginamos ela saiba, mas que no limite não tem o menor fundamento. A aparência. Enquanto o Espírito revela a essência, vive a terra da aparência. E nós vamos perceber, numa leitura que já faremos, dentro de uma das obras de André Luiz, que o espírito imbuído do progresso moral mesmo, até da aparência abre mão em cada reencarnação. Volta não querendo tê-la de forma a chamar a atenção. Na visita que André Luiz tem a chance de fazer ao Instituto da Reencarnação em nosso lar, descrita em Missionários da Luz, nós vamos encontrar exatamente esta preocupação. Assim, meus amigos, quando certas atitudes nos chocarem, porque vamos talvez nos questionar se aquelas questões ali expressas não contradizem o comportamento que éramos habituados a ver na pessoa, talvez seja importante refletir como a doutrina o faz. Podemos estar diante de aparências, não de essência. E aparência pode ter algum valor, se é que tem, na realidade transitória. Jamais na definitiva. Na definitiva, o que importa é a essência. Aquilo que somos. Aquilo que pensamos. Da maneira como agimos. Isso é o que importa. Então, os que eventualmente revelam tendências que não são as melhores, porque chocam quando adotadas, efetivamente estão simplesmente demonstrando que ainda não tem o que imaginamos teria. Jesus criticava esses comportamentos exteriores, algumas vezes de maneira rude. Raça de víboras, sepulcros caiados, tendes por fora uma aparência, mas o interior guarda tudo aquilo que não se quer. E quando questionado se o importante era o que entrava no corpo, dizia não, é o que dele vem, porque revela aquilo que vai no espírito. Aquilo que vai no espírito. Guardar as impressões de natureza moral. Isso pode dar-se, respondem os espíritos, mas melhorando-se, ele muda. Pode também acontecer que suas posições momentâneas venham a ser alteradas. E aí, nós constataremos o seguinte, olha o exemplo deles. Se de senhor passa a escravo, vai ter outro tipo de gosto, e será difícil reconhecê-lo. Sendo o espírito sempre o mesmo, nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter, porquanto deixará de ser orgulhoso e mau, tornando-se humilde
e bondoso, se arrependeu. O recado é claro, o recado é claríssimo, né? A gente às vezes é que não quer enxergar. Na Revista Espírita, no ano de 1860, no mês de julho, há um artigo escrito por Kardec acerca exatamente dos estudos científicos na área da fisionomia, na área das aparências. E nos chama a atenção de que todas as vezes que o estudo se volta para a forma, corre o seríssimo risco de perder a análise do fundo. E se tais teorias podem encontrar na ciência reflexo, aceitação, só revelam o quanto ainda o homem está distante de entender o verdadeiro caráter espiritual da sua própria constituição. Curiosamente, nós vamos então nos aproximando da parte final do nosso estudo, porque a última das questões representa exatamente uma preocupação de Kardec se o caráter físico das existências anteriores vem para as novas existências. E de vez em quando a gente ouve umas coisas assim que assombram, né? É possível a identificação, é possível ter-se a presença de um espírito reconfirmada? Bem, precisaríamos, em tal caso, num primeiro momento, dispor de pessoas que com ele convivessem, que guardassem nítida lembrança e que pudessem, dessa forma, trazer confirmações a propósito disto. Eu tive a chance de assistir outro dia, e aqui está me fugindo o nome do filme, que demonstrava exatamente esta situação. É uma fita é coisa que já está ficando da idade, viu? Você pensou? Eu falando em fita. Foi mal. Tem muita gente que nem sabe o que é isso, né? Tudo bem. Era uma maneira de passar as coisas. Me traí agora. Ia dizer que a semana tinha completado 38, mas vai ser de espiritismo. O fato é que... Vocês lembram? Não, né? Estou buscando o socorro da minha dupla lá, ver se vocês lembram do nome do filme. O filme mostra um episódio reencarnatório fantástico. Uma menina, desde os 3 anos, morando numa vila de pescadores na Índia, diz ser originária de uma outra região que está no Punjab, distante um horror de onde ela ali se encontrava. Essa experiência largamente documentada e que se constitui no título de um filme e de um trabalho profundo acerca dessa investigação, faz com que nós constatemos o seguinte: tendo aulas num colégio de padres, ela passa a demonstrar um comportamento muito esquisito. Num primeiro momento, fala um inglês impecável. Constrói raciocínios que não eram comuns na sua família e nem em nenhum dos seus colegas. E começa a externar para a mãe e para o padre, com quem acaba se aproximando, o desejo de visitar o seu marido, que ainda a aguardava na região onde ele morava. E se lembra dos detalhes. O padre, que não é reencarnacionista, é uma perda de tempo, né? Mas não é, ele acaba por
ter que ir atrás da menina, que foge. O desejo de conhecer aquela realidade, de voltar a ela, é tão forte que ela volta. E o filme discorre toda esta trajetória. Ela se reencontra depois com o padre, que vai em busca da pessoa, até que se depara com um rico comerciante. E a família do rico comerciante logo pensa: vem aí um golpe. Um golpe. Um golpe que vai tentar nos tirar dinheiro. Porque numa Índia reencarnacionista, esta postura só podia ser encarada assim. A menina volta, convive com esta família, identifica o marido, é identificada pela sogra, vejam vocês, pelos comportamentos que adotava, numa demonstração evidente, e dá traços também, é por isso que eu fiz a associação, de natureza física. Por quê? Porque a desencarnação é próxima. Eu não vou contar o final do filme, até porque eu gostaria que todo mundo assistisse, se já não fez. Ele esteve nos cinemas, não sei se do Brasil, acredito que não, porque quem resgata o filme é a Versátil. Reencarnação de Vanica, isso, Vanica, a reencarnação de Vanica, ou Vânica, acho que Vanica. Vale a pena ver. Se você não viu, vale a pena, porque, olha, é impressionante, impressionante. E até nos traços físicos, o novo corpo, dizem os espíritos, nenhuma relação tem com o corpo anteriormente. Entretanto, dizem eles, o espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que este é unicamente matéria, porém, nada obsta que o espírito, em razão de suas capacidades, imprima-lhe um certo cunho, sobretudo no rosto, fazendo com que aquele ditado de que os olhos são o espelho da alma seja razoavelmente verdadeiro. E é esta expressão que me chama a atenção lá. Ela tem, diz o antigo marido, nos olhos uma forte lembrança. E quando ela lhe fala em particular sobre coisas que eles haviam vivido, ele não tem dúvidas de reconhecê-la. São os caminhos que estão à disposição de todos nós, para que comprovemos, para que tenhamos a convicção de que até mesmo em eventuais semelhanças físicas, o Espírito demonstre o seu retorno. Vai revelar quem é, evidentemente, pelas tendências que tem, por aqueles caracteres que expressa, mas também aí é possível que encontremos questões que associem. Lembro-me do professor Hernani, quando dizia-nos que, através das chamadas marcas de nascimento, temos condições de encontrar casos sugestivos da reencarnação. Marcas que se expressam no corpo físico, dando demonstrações que, se tiveram outros que conviveram com aquela pessoa, lhes seja possível afirmar. Se não é, tem uma grande influência decorrente daquele que nos precedeu. Mas eu falava de físicos, corpos, e disse que iria trazer para vocês o capítulo da obra Missionários da Luz, de número 12. Eu não gosto de externar preferências, embora às vezes as exteriorize, e isto não significa diminuir. Mas da série André Luiz, há um dos mentores pelo qual eu sou apaixonado, mas apaixonado mesmo, é Alexandre.
Adoro o Alexandre, né? Sabe que André Luiz traz-nos uma série de mentores, e Alexandre é demais, porque ele é incisivo, é claro, é lúcido, é transparente. Não que os outros não sejam, mas desde a primeira vez que li Missionários da Luz, de toda a série de André Luiz, é o único livro a quem eu volto com regularidade. Os demais volto, vez ou outra, para estudar, mas esse não. Por quê? Porque eu gostaria de, nesta obra, demonstrar sempre a grandiosidade. Na preparação de experiências, capítulo de número 12, está emprestado na biblioteca, mas tem, tá bom? Então vale a pena. Obrigado, Léo. Obrigado, Bezerra. É esse mesmo, Manica. Tem uma versão, né, a Versátil publicou, e é muito bonito o filme, vale a pena ver. É um daqueles filmes que a gente, depois que viu, se sente engrandecido. Puxa, confirmou uma série de coisas. E o cineasta não tem nada a ver do ponto de vista espírita, pelo contrário. Ele faz uma pesquisa, mostra o fato. Contra fato é o que eu digo, não há argumentos. Ah, mas eu não aceito. Bom, é uma questão pessoal. Livre-arbítrio, a gente vai sempre garantir o seu direito de pensar como você pensa. Isso é importante. Mas na preparação de experiências, André Luiz conhece o instituto que prepara os mapas reencarnatórios de entidades que já estão num certo patamar evolutivo e que podem ter este tipo de assessoria. Fica muito claro pela leitura do capítulo que isso não é uma regra. Não é uma regra. É importante que a gente não crie expectativas. Não é regra. Mas, quando existe, os espíritos influenciam. E são influenciados. Uma das coisas que mais me chama a atenção, porque ele vai conhecer o Instituto e vai ter a companhia de Manassés. Manassés é um assistente que trabalha nesse processo. E circulando com André Luiz pelas dependências do Instituto, vai nos dando as impressões acerca de como se dá este processo. É exatamente nesse capítulo que também nós reencontramos, ou encontramos pela primeira vez, e vamos poder tirar dúvida a respeito do que seja uma reencarnação completista. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, olha, fulano morreu na tenra idade. Ah, é uma reencarnação completista. Mentira. O completista é o espírito que tem grau evolutivo suficiente para pedir uma reencarnação de longo curso, passando por dificuldades as mais difíceis, porque ele quer completar o seu processo de aperfeiçoamento moral, quitando-se com coisas do passado onde falhou. Não é aquela encarnação de poucos dias, não é a encarnação de poucos anos, é a encarnação do espírito consciente. E André Luiz quer saber o detalhe disso, como é. E aí ele é apresentado para pessoas que, como ele, para pessoas, e talvez nós, como ele, fiquemos assustados. Porque nós sempre imaginamos que as criaturas, quando querem vir aqui avançar, pedem as melhores condições fisiológicas. E no relato dos 3 espíritos que aqui está, nós vamos encontrar posições contrárias. Uma mulher se dispõe a trazer no corpo poucas expressões de beleza física, mas traz como propósito espiritual acolher 4 filhos que ainda estavam nas regiões inferiores e que ela, pela sua conduta equivocada no passado, havia cuidado de fazer com que fossem perdidas as suas oportunidades.
ela os mimara excessivamente. E agora, num corpo completamente adverso, ficando viúva desde os primeiros anos do nascimento do último deles, iria tocar as coisas. Teria 2 deles paralíticos, um com problemas de natureza mental, e contaria com a ajuda da filha. Puxa, em casa a gente não tem nada disso. Os completistas são os que já atingiram crescimento de natureza espiritual. Outro irmão pede para ter o defeito numa das pernas, de maneira que, em ela se apresentando defeituosa, ele não tenha condições de concentrar-se em outros pontos que poderiam afastá-lo do projeto de crescer espiritualmente. E Alexandre, que tem a chance de explicar a André Luiz todo aquele processo, vai dizer, infelizmente, André, 80%, 90% dos nossos companheiros, quando regressam, se esquecem dos projetos que aqui traçaram e vão à nova experiência perder mais uma chance de crescer. Vêm para grupos familiares que talvez lhe pudessem dar subsídios e condições de crescer, mas não conseguem exercitar o mínimo, qual seja a paciência. Não conseguem harmonizar-se. E isto por quê? Porque, embora sejam criaturas que exteriorizem um desejo de praticar o bem, quando a coisa chega, fogem, deixam para lá. Vale a pena ler o capítulo, tá bom? Como o jogo de futebol anda uma tragédia ultimamente, e é melhor nem pensar. Luverdense. O que é isso? É melhor nem pensar. Vamos pensar em outra coisa, né? Quando chega nessa fase, quem vê eu falar pensa, né? Deve ser um frequentador assíduo. Fui tirar do sarro, nem sabia o que era, e fui procurar. Fiquei mais assustado ainda, fui procurar saber o que era. Eu disse que gostaria de encerrar exatamente essa questão das parecenças físicas e morais com uma página de Emmanuel, escrita no livro, na parceria Emmanuel-Chico, no livro Ceifa de Luz. É a lição de número 3. E ela se denomina no mundo afetivo. Sabe, aquele mundo que a gente tem em casa. Os nossos afetos mais caros, em todos os sentidos do caros. Porque o português permite isto, né? É o afeto mais caro, e a gente sabe o quanto às vezes é caro manter os afetos. Mas a página é de uma preciosidade. Começa assim: reprovamos a violência e clamamos contra a violência. No entanto, na vida de relação, muito raramente nos acomodamos sem ela, quando se trate dos nossos caprichos. Muito comum, principalmente, quando amamos alguém, exigimos que esse alguém se nos condicione ao modo de ser. Se os entes queridos nos compartilham os gostos e opiniões, não nos compartilham os gostos e opiniões, eis-nos em irritações ou estomagados, reclamando contra a vida. Todavia, a paz da alma requisita compreensão, e a compreensão conhece que cada um de nós tem a sua área própria de interesses e de ideais. Não há aí uniformidade. A natureza, diz-nos ele, é um mostruário de recursos polimórficos.
com o qual a sabedoria divina plasmou a criação. E 2 exemplos, gente, que me fizeram, quando revi a mensagem, parar. Quer ver como é lindo? Como a gente não vai esquecer isso? Eu nunca mais vou esquecer, né? Todas as flores são flores, ok? Mas o gerânio não tem as mesmas características do cravo, e nem a rosa as da violeta. Mas todas são flores. Todos os frutos são frutos, mas a laranja não é igual à pera. Além disso, cada flor tem o seu perfume original, quanto cada fruto não amadurece, a não ser da época prevista. Assim também são as criaturas. Cada pessoa respira em faixa diversa de evolução. Juntos nos detenhamos na companhia daqueles que sentem e pensam como nós, sim, usufruindo os valores da afinidade. Entretanto, vale a pena ouvir isto: sempre que amarmos alguém que comunga a onda de nossas ideias e emoções, abstenhamo-nos de lhe violentar a cabeça com os moldes em que se nos padroniza a vida espiritual. Deus não dá cópias. Cada criatura vive em determinado plano da criação, segundo as leis do Criador. Amparemo-nos, sejamos solidários uns aos outros o tempo todo, mas não nos esqueçamos de que cada um de nós é único. Respeitemo-nos mutuamente e ajudemo-nos uns aos outros, porque Deus espera que sejamos, na vida dos que nos estão próximos, notadamente em casa, uma bênção. Convertamo-nos quanto pudermos na bênção inigualável da compreensão mútua.